Quando a maré baixa, é quando a gente descobre quem é que estava nadando pelado. E US$ 1 bilhão do mercado cripto simplesmente desapareceram nas últimas 24 horas. Ou melhor, foram para o bolso das corretoras nas últimas 24 horas. Tivemos uma grande liquidação acontecendo e eu vou te mostrar que essa grande liquidação é uma excelente oportunidade de comprar. Isso mesmo, pontos de entrada em pontos de pullback. Vou te explicar exatamente através da análise o porquê que agora é o momento da gente entrar. Vou te explicar também, vou te provar que eu, Gui Teles, estou entrando dentro do mercado cripto. Vou te mostrar exatamente como que a gente toma decisões dentro dessa região. E também vou te explicar quais são as minhas expectativas para essas movimentações. Afinal de contas, também toda grande liquidação que nós temos, ela deixa uma cicatriz no mercado. E a gente precisa analisar os próximos passos para que a gente tome decisões de médio e longo prazo. Mas a gente vai falar tudo isso na análise de hoje e vou te mostrar também qual que é o ativo que eu comprei no meio de toda essa bagunça que nós tivemos nas últimas horas. Bom, Guiteles na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, quando a gente olha para os pontos de liquidação, a quantidade de dinheiro que desapareceu do mapa em Bitcoin, ou melhor, a quantidade de dinheiro que foi parar no bolso das corretoras, foi muito alto nas últimas horas. Se a gente olhar para o Bitcoin ali, a gente chegou a bater um pico em 10 minutos de US$ 80 milhões sendo liquidados. Veja que essa daqui é a maior liquidação que nós temos desde julho, desde quando nós estávamos lá nos US$ 99 mil. Já enfrentamos outras liquidações ao longo desse caminho, mas essa daqui foi a maior. Afinal de contas, né, muitas pessoas se alavancaram em rompimento de all-time high. Tem gente que não aprende. Bom, quando a gente olha para Ether então teve uma liquidação absurda. E aqui esse gráfico te mostra o porquê que você não entra quando um ativo ele não tem um pullback. Se o ativo ele não entrega um pullback, se ele não entregar uma correção, significa que a gente está acumulando alavancagem em cima de alavancagem. E quando o ativo volta, ele volta de uma maneira muito rápida e liquidando muitas pessoas em sequência. Ether teve um volume de liquidação maior do que o volume do Bitcoin. E isso é uma coisa que não é comum de acontecer, porque a gente está falando que o market cap do Ether ele é bem menor do que o do Bitcoin. Só que muitas pessoas acreditam que a alta é infinita, acreditam que tudo vai para cima, ada ao infinito e nunca haverá retrações. E essas pessoas vão acumulando liquidação em cima de liquidação. Bom, e a gente acaba vendo essas coisas aqui acontecendo no gráfico. Saiba que essas movimentações elas abriram margem para ponto de entrada, mas isso daqui vai deixar uma cicatriz no mercado e a gente tem que ficar bem atentos a isso. Solana, outro ativo que teve uma baita de uma liquidação aí também acontecendo. Lido teve a sua maior liquidação dos últimos 12 meses. Olha só, quantas e quantas vezes eu comentei sobre Lido aqui no canal. Que sim, é um ativo que eu, Gui Teles, quero comprar e já faz mais de uma semana que eu venho falando que eu quero comprar Lido. Só que eu jamais vou entrar no meio dessa movimentação de alta. Eu preciso de uma correção para poder entrar nesse ativo. Ele nos entregou uma correção com essa liquidação e eu vou te explicar o porquê que eu ainda não entrei em Lido e eu escolhi entrar em outro ativo dentro dessa correção. Mas o fato é que a gente sabe que o mercado ele se movimenta em ondas. A gente deve aguardar uma onda de baixa, que é um movimento de reação a uma ação de alta, e a gente deve fazer as nossas entradas exatamente nesse ponto. A gente não deve comprar o FOMO, porque se a gente compra o FOMO, a gente vai levar fumo em seguida. Saiba que aquela festinha, aquela oba-oba, cara, certamente tomou um chacoalhão nesse momento. Eu sei que muitas pessoas devem estar de jejum até agora. Quem abriu o TradeView antes do café da manhã, até agora essa pessoa ela tá de jejum, porque ela estava altamente liquidada, se posicionou no momento errado e isso daí, cara, vai destruir o dia, o emocional dessa pessoa. Entenda só. Uma das grandes dificuldades do investidor não é analisar os dados, mas sim gerir as suas emoções.
Dormir tranquilo, ter um dia positivo, não ficar estressado, não deixar que o mercado abale o seu emocional é super importante nesse processo. Obviamente que existem ferramentas para isso e não são ferramentas como a Glassnode ou TradeView, mas existem boas práticas como os exercícios, meditação ou banho gelado, várias outras coisas que nem é o ponto da gente falar aqui. Só que eu quero que você entenda que gerir essas emoções é bem complexo, eu entendo. E nesse momento, muitas pessoas estão apavoradas e muitas pessoas estão com o cookie na mão. Só que no meio desse caos é o momento da gente tomar decisões de compra, de uma maneira fria e calculista. E eu vou te explicar ainda mais o porquê. Bom, a gente viu todos esses pontos de liquidação, o XRP também teve um grande ponto de liquidação. Isso começa a abrir margem para que o preço dos ativos eles comecem a entrar em zonas de preço justo. Olha só, Bitcoin saiu da linha verde, que é preço caro, e voltou para a linha preta, que é o preço justo. Não estamos na linha dourada, que é um preço barato, tá? Mas estamos na linha preta. Link saiu de lá de cima, de acima de um preço caro, já está voltando próximo ali de um preço justo. Pol ou Mati, que a gente olha aí também, saiu lá de cima da linha verde, desceu, já está mergulhado aqui na linha preta. Ether ainda não. Mas a gente começa a entender que alguns ativos já estão com um preço mais justo do que durante essa movimentação de alta. Lido nos entregou um pullback. Se a gente olhar aqui para um gráfico de 1 hora, a gente vai ver que teve uma correção até uma média de 200 períodos, a RSI voltou em região de sobrevenda, ou seja, aqui pode ser sim uma região de entrada, só que eu ainda não acho que seja uma correção saudável. Para mim, muito fraca essa correção perante toda a movimentação que o ativo entregou. Não houve nenhuma retração ainda em Fibonacci. As principais regiões que eu gosto de comprar ali é 0,5, 0,618, 0,382 pode ser uma região de compra também, mas o fato é que a correção ela ainda não foi muito relevante comparado com a alta que nós tivemos. Então, mesmo assim, eu continuo fora de Lido. Não quero pagar esse preço caro. Ah, mas pode continuar subindo? Sim, pode ir. E eu já expliquei para você que a nossa função como investidor é comprar ativos com baixo risco e vender ativos com alto risco. E nesse momento, para mim, não é atrativo a gente ainda comprar Lido. Pode ser que esse ativo nunca corrija, pode ser que esse ativo nunca me entregue uma oportunidade e tá tudo bem. Se ele não me entregar essa oportunidade, eu estarei operando outros ativos, ativos que estão me entregando a oportunidade. É exatamente isso que eu fiz na data de hoje. Quando a gente tem esse ponto de liquidação acontecendo, esse bilhão de dólares sumindo do mercado cripto, a primeira coisa que a gente faz é entender o porquê que está acontecendo aquela queda, a gente vê que é uma liquidação, opa, então a gente tem um movimento artificial que vai gerar uma cicatriz. Essa cicatriz lá na frente vai ditar se a gente vai reverter a tendência ou não. Mas eu quero que você entenda que no ato da movimentação artificial, a gente tem uma oportunidade. Então, a gente pode olhar para a compra, por exemplo, Sol, ali também a gente viu o ativo tendo alta liquidação. Eu quero que você repare nos volumes que nós tivemos de negociações. A gente teve um grande candle de liquidação. Olha o tamanho do volume desse candle e eu quero que você repare que o candle seguinte ele é menor do que o anterior e o seu fechamento é próximo da sua abertura com um volume maior do que o volume anterior. Isso daqui mostra um alto interesse de absorver essas vendas das liquidações. Significa que aqui vai ser o preço mais barato? Não, não significa nada disso, mas significa que é um ponto de entrada, onde a gente tem um stop claro para ser operado. Caso o mercado volte aqui embaixo, violine, nessa região, a gente pode reentrar mais uma vez, mas quando a gente começa a ver esses rastros dentro dos ativos, a gente sabe que essas regiões são pontos de entrada. Olha só, se a gente olhar para XRP, mesma movimentação. Além de tudo, XRP ela fez uma movimentação bem interessante, que é perder um suporte de uma lateralização, ou seja, muita gente foi estopada nessa operação. Olha esse volume de XRP, aqui é um ponto onde a gente deve olhar sim para compra desse ativo. E eu não quero pegar o preço mais barato, eu quero pegar parte dessa movimentação. E foi exatamente isso que eu fiz dentro da carteira Rumo ao Milhão hoje, mais cedo. Olha só, a 1 hora da hora que eu estou gravando esse vídeo aqui. Explicando para todo mundo que a gente teve uma liquidação ali acontecendo em 1 hora, foi quase $500 milhão que sumiram. E XRP foi um dos ativos que teve uma alta liquidação
liquidação acontecendo. Por conta disso, a gente iria comprar XRP em 3,12. Ou seja, a gente tinha caixa, quem tem caixa durante as quedas é rei, a gente desce o nosso caixa de 16% para 6%. Eu compro 10% em XRP e aqui está o print para provar para todo mundo, a cobra morta, que sim, esses dias são dias de compra. E novamente, eu não estou aqui para cravar o preço mais barato e nem o preço mais caro, até porque eu não estava diante do gráfico no preço mais barato, mas a oportunidade, ela continuava a mesma para mim em 3,12. Para mim, é um bom preço, aceito essa região, trabalho com stop dentro dessa região, uma operação bem estruturada e acredito que a gente vai ter recuperações em breves. Não acho que a alta vai ser infinita a partir daqui. Como eu te expliquei, isso vai gerar uma cicatriz para o mercado. E o que a gente tem que fazer nos próximos dias é analisar essa cicatriz. Se ela realmente machucar e a gente for fazer uma reversão de tendência, eu vou entrar em fase de proteção mais uma vez. E possa até ser que eu tome prejuízo em algumas operações, como XRP, e está tudo bem. Porque eu vou estancar o sangramento, porque vai ser o início de uma reversão de tendência. Mas o fato é que ao longo dessa liquidação, aqui para mim é um ponto de entrada. E só para te provar, aqui dentro da carteira Rumo ao Milhão está a entrada que nós fizemos em XRP. Bom, quando a gente olha para toda essa liquidação, olha só, Ether teve quase 200 milhões de dólares nas últimas 4 horas em liquidação, um volume maior do que o volume do Bitcoin. Isso daqui não é uma movimentação normal, as pessoas se alavancaram muito em Ether, tá? Quando a gente olha aqui, teve Solana ali também, XRP, por conta disso escolhi XRP, mas entenda ali que $1 bilhão desapareceu do mercado cripto. $1 bilhão foi parar no bolso das corretoras. Duas coisas que você não deve usar dentro do mercado financeiro: short e alavancagem. Por que não se usa short dentro do mercado cripto? E as pessoas que foram liquidadas aqui, elas foram liquidadas na ponta long, tá? Mas entenda que o long ele é uma alavancagem. A gente não usa short porque você só tem 100% de ganho e uma perda infinita, que é o inverso da natureza do mercado. A natureza do mercado é você tem 100% de perda para o ganho infinito, ou seja, não compensa usar short. E aí algumas pessoas vão falar, é só você alavancar que você tem como ter um lucro maior do que 100%. Sim, só que isso é um segundo instrumento financeiro que você não deve usar. Quando você está se alavancando, você está pegando dinheiro emprestado, ou seja, dinheiro que você não tem, e você está entregando para a própria pessoa que te emprestou o dinheiro, que vai te cobrar juros, quais são os seus pontos de liquidação, seus pontos de entrada, seus pontos de stop. Você está entregando todas as ferramentas para a mesma pessoa que te emprestou o dinheiro e que ela sabe que se você chegar num ponto de liquidação, você vai dar muito mais dinheiro para ela. Ou seja, não se usa short e não se usa alavancagem se você estiver construindo patrimônio. Se você estiver fazendo um tradezinho, brincando ali de operar, de fazer um trocado aqui e outro ali, tudo bem. Você pode utilizar essas duas ferramentas, mas se você estiver falando do seu patrimônio, você não deve utilizar essas ferramentas. Todo trader que você vê que utiliza essas ferramentas, você sabe que ele tem muito mais capital no investimento e ele não se alavanca com os investimentos, com o patrimônio dele. E ele tem uma banca menor para ele poder fazer trade, porque ele sabe dessa responsabilidade perante ao patrimônio dele. Se você quer jogar um jogo de patrimônio, esquece short, esquece alavancagem. Simplesmente joga esse jogo de uma maneira mais limpa. Vai demorar mais tempo para você chegar na sua liberdade financeira, mas você vai construir algo mais sólido do que simplesmente construir ali um império em cima de um castelo de areia, beleza? Bom, entendendo isso daqui, a gente começa a olhar para o Bitcoin e a gente vê a cicatriz que foi deixada no mercado. Essa cicatriz gerou um falso rompimento de all-time high. Essa queda, ela machuca e ela vai ficar marcada no gráfico, principalmente dentro de um gráfico diário. Se a gente for olhar para um gráfico diário, a gente vai ter um engolfo de baixa caso o mercado feche assim, com divergência no RSI. Isso daqui pode estragar um pouco a brincadeira e abrir margem para que a gente tenha novas quedas lá na frente.
Só que ao longo do dia a gente deve observar como que vai ser essas movimentações, porque afinal de contas, quando a gente olha para gráficos de 1 hora também, a gente começa a ver um mergulho do gráfico de 1 hora em regiões de sobrevenda. E a gente sabe que o mercado ele anda em ondas e não em linha reta. O que vai ditar serão as próximas movimentações. Se a alta ela for curta, constituindo um topo mais baixo do que o topo anterior e um fundo mais baixo do que o fundo anterior, começando a trabalhar abaixo de uma média de 200 períodos, sim, a gente pode ver uma reversão de tendência e aqui sim a gente deve entrar em fases de proteção. Se a gente olhar todas essas técnicas que eu estou falando para você, é exatamente o que eu utilizo dentro da carteira Rumo ao Milhão. Eu quero que você observe que sempre a gente vem lucrando e eu não preservo o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão no ponto mais alto, mas sim após as movimentações de reversão. A gente devolve parte do nosso lucro para o mercado, tá tudo bem, faz parte do jogo. O mais importante é a gente ganhar de balde, devolver de colher, ganhar de balde, devolver de colher, e assim a gente vai acumulando o nosso patrimônio ao longo do tempo. Entenda, esses momentos que é o momento que nós estamos agora, sim, você deve tomar um risco, mesmo que você não tenha coragem, mesmo que você entenda que o cenário ele está ficando feio, mas o que os dados nos apresentam é que sim, a gente deve tomar uma decisão de entrada, uma compra nesse momento. Se a retomada do mercado, se a retomada do Bitcoin, ela não for uma retomada saudável, aí sim a gente pode tomar como decisões de entrada, proteção patrimonial, simplesmente liquidar as nossas posições e ficar fora de todos os ativos, esperando que venha mais queda pela frente. Lembrando, o mercado de cripto, né, e o mercado financeiro no geral, ele é um mercado que você tem que ser totalmente estratégico. Isso daqui não é para amadores. Entenda, o mercado ele anda em ondas e não em linha reta. Você deve analisar o mercado todos os dias para entender exatamente o que está acontecendo. E através das movimentações daquele dia, você toma uma decisão. Seja uma decisão de compra ou uma decisão de venda. Sempre avalie o risco, sempre gerencie sua carteira e nunca se exponha ao risco da ruína. Short e alavancagem vai fazer com que você se exponha ao risco da ruína. Esse 1 bilhão de dólares que saiu da mão de muitos investidores e foi para a mão das corretoras, quebrou muita gente. E muita gente zerou sua conta. Elas não vão conseguir voltar para o mercado tão cedo, porque elas entraram em risco de ruína. E elas simplesmente perderam todo esse dinheiro, beleza? Entenda que esse jogo é extremamente complexo e seja totalmente estratégico. Bom, o que não pode acontecer dentro dessa movimentação? Bitcoin fazer uma recuperação, rejeitar essa recuperação aqui, a gente ter um topo mais baixo que o topo anterior, depois um fundo. O sentimento, ele negativar, tá? A gente ainda está com um sentimento positivo, pode ser que para a data de hoje, no fechamento de hoje, a gente vai ficar neutro, mas a gente não pode entrar em sentimentos mais negativos, tá? De medo ali dos investidores. Caso isso aconteça, realmente a gente vai ter que entrar em fases de proteção, tá? E se você quiser todo o meu auxílio nessa jornada, se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, se você quiser que eu, Gui Teles, tome as decisões de compra e de venda e você só copie e cole, assim você vai copiar e colar todos os resultados que eu, Gui Teles, estou tendo dentro do mercado cripto, você pode fazer isso clicando no primeiro link da descrição. Ao você clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, se dê a oportunidade, entenda se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não, se você está disposto a dar Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Se você quer rodar 10 bons ativos, a carteira Rumo ao Milhão ela não é para você. Se está procurando short e alavancagem, a carteira Rumo ao Milhão ela não é para você. A carteira Rumo ao Milhão é para as pessoas que estão em busca da sua liberdade financeira. E isso você faz através do acúmulo de patrimônio. Você faz isso entendendo quanto de dinheiro você está colocando na sua bola de neve ao longo do tempo. E o quanto essa bola de neve ela está crescendo ao longo do tempo. Chega um determinado momento que é imparável essa bola de neve. Mas para isso você precisa ter uma estratégia sólida ao longo do tempo. Bom, aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu ao entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Esse app ele vai te mandar na tela do seu celular
as compras e as vendas, aquilo que eu, Gui Teles, estou fazendo. Todas as minhas decisões de compra, de venda, meu gerenciamento, como que eu lido exatamente em cada momento do ciclo, com follow-up, tudo te explicando qual que é a minha visão. Além disso, uma vez por semana, a gente tem um vídeo de gerenciamento, onde eu explico toda a minha visão sobre o mercado. E dentro da carteira Rumo ao Milhão, a gente protege o patrimônio quando a gente chega em zonas de alto risco. Quando a gente tem oportunidades, a gente se expõe, que é exatamente o momento que nós estamos fazendo agora, beleza? Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Esteja preparado para mais liquidações acontecendo ao longo do dia, mas entenda que essas liquidações são pontos de entrada. A poeira ela vai baixar e quando o mercado der um respiro, a gente vai entender se a tendência ela vai reverter ou não, tá? Aqui vai ser o momento onde a gente vai tomar uma decisão de saída ou não, mas no presente momento, para mim, é pontos de entrada. Caso você queira estar junto comigo, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!